Olá, meu nome é Karina Pence, eu sou bióloga, mestra e doutora em Ciências Ambientais e esse é o meu canal. Pensa comigo? A nuvem de gafanhotos ainda é tema de destaque em todo o Brasil. Ela estava lá na Argentina e ameaçou entrar no Brasil, desceu para o Uruguai e é claro que os brasileiros já têm uma explicação do porquê que eles podem ter dado essa desviadinha. Mas eu acredito que não seja nada muito científico. As notícias mais atuais relatam que a frente fria que está chegando no sul e o ciclone bomba, que já causou ventos bem fortes também no sudeste, pode ter contribuído para parar essa nuvem. O professor Simval Desal, que fez um vídeo super bacana, super didático falando sobre o assunto. Se vocês quiserem ver, o link vai estar aqui embaixo. Esses gafanhotos que estão causando problema, normalmente eles são estáticos, eles não costumam migrar, mas ocasionalmente surge alguma geração que começa a migrar. Obviamente que essa geração não é a mesma que vai chegar até o fim da migração e voltar, né? São seus descendentes, mas eles fazem esse caminho completo, ninguém sabe também como que eles escolhem esse caminho. Esse problema com espécies de gafanhotos migratórios não é único da América Latina, a África também está enfrentando esse problema. Aqui está um artigo que foi publicado em fevereiro sobre o tema e já diz que há uma preocupação esse ano, a nuvem está muito maior do que nos outros anos lá na África e pode trazer problemas para a segurança alimentar. Embora os governos brasileiros falem em atitudes mais tradicionais, como por exemplo a aplicação de defensivos, existem algumas medidas de controle biológico, ou seja, você atrair fauna que é predadora naturalmente desses gafanhotos, como por exemplo aves e morcegos, para esses locais onde a situação está mais grave, para eles poderem se alimentar. Tá vendo? Morcegos também podem ser nossos amigos, gente, não são inimigos. Mas é fato que essas medidas só funcionam se o problema estiver no início. Depois que a crise já está muito grande, você não consegue nem passar com um avião para jogar defensivo químico, porque a nuvem de gafanhotos pode até derrubar um avião. E é por isso que quando a gente fala de política ambiental, existe um princípio chamado princípio da prevenção. A gente sempre age antes de acontecer o problema, idealmente, né? Outro tema que teve bastante destaque foi a transposição do Rio São Francisco, o eixo norte, que foi inaugurado sexta-feira passada. Isso é tema de disputas políticas eternas, porque todo mundo diz que é responsável pela obra. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque senão eu fico falando só disso por aqui, e eu vou me ater à questão ambiental. A obra ela começou a ser idealizada em 2005 e ela teve licença para começar a ser instalada, licença de instalação, em 2007. De acordo com a legislação ambiental, quando o empreendimento ele tem potencial de poluição, potencial de trazer impactos, ele precisa passar por um processo que chama licenciamento ambiental. Dentro desse processo tem um estudo de impacto ambiental e um relatório dos impactos ambientais para a população ficar sabendo, né, quais são os benefícios e quais são os prejuízos que esse empreendimento pode trazer. Esse relatório, denominado RIMA, quando ele foi feito na transposição do Rio São Francisco, ele relatou diversos impactos ambientais que poderiam vir com a obra, como por exemplo, extinção de espécies tanto da fauna quanto da flora, interferência em espaços protegidos, aumento e aparecimento de doenças, dentre tantos outros. Isso é o que indica esse artigo, também vou deixar um link aqui embaixo. E nesse caso, novamente, esse processo de licenciamento existe pela necessidade de prevenção. A gente precisa pensar antes em tudo que pode dar errado em relação ao meio ambiente para poder estar preparado quando esses impactos acontecem. E, mais importante, a gente precisa conseguir mitigar, suavizar, atenuar esses impactos. Será que isso está acontecendo? Outro tema que continua sendo muito falado é o novo marco do saneamento básico do Brasil, que foi aprovado pelo Senado no dia 24 de junho, semana passada. As maiores repercussões estão relacionadas com as críticas realizadas à privatização do saneamento básico, que na verdade já existe no Brasil. Diversos estados e municípios já têm o saneamento básico privatizado. Mas é que essa proposta, ela não só expande a privatização, como ela dá muitos incentivos para os estados e municípios aderirem a ela. Aproximadamente 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água encanada. A região norte é a mais afetada do Brasil. Na região norte, 50% da população não tem a água tratada na sua torneira. Quando a gente fala em relação ao coleta e tratamento de esgoto, a situação é ainda mais grave. Aproximadamente 47% da população brasileira total não tem acesso à coleta de esgoto. E quando a gente olha a porcentagem de esgoto que é tratada, essa porcentagem é menor ainda. Então fica bem claro que essa situação ela precisa ser resolvida. Primeiro acho importante explicar uma coisa que acho que todo mundo deveria saber, que a água ela é um bem público de acesso a todos, então todo mundo tem direito a consumir água, certo? E é por isso que a gente não paga pela água que a gente consome. O que a gente paga é pelo tratamento e pela distribuição de água. E quando eu digo a gente, somos nós.
pessoas físicas dentro das nossas casas. Existem empreendimentos que podem sim ser cobrados pelo uso da água, se eles poluem ou se eles utilizam muita água, mas isso não é um imposto, isso na verdade é uma contribuição que varia de acordo com a região onde está o empreendimento e de acordo com o quanto ele polui, o quanto ele gasta de água, e é utilizado para medidas de conservação de toda a bacia hidrográfica. Mas vamos lá. Esse projeto, ele foi uma proposta de um senador do PSDB, que tem ações de uma empresa muito famosa de refrigerante, se você não souber dar um Google. E os senadores que são a favor, eles falam que essa medida vai trazer muitos investimentos para a área e que vai melhorar o acesso ao saneamento básico no Brasil. E os que são contra, primeira coisa, são contra porque isso foi votado no meio de uma pandemia, né? Ou seja, é difícil você discutir bem um assunto quando tantas outras coisas estão sendo urgentes no momento dentro do país, como a gente bem sabe. E eu vou trazer para vocês os argumentos contra e os argumentos a favor desse novo projeto de lei. Os argumentos a favor falam dos investimentos que vão ser atraídos para a área e para a melhoria do serviço prestado. Já os argumentos contra, eles focam especialmente em vários exemplos onde a privatização do saneamento não deu certo. De acordo com um estudo feito no Instituto Transnacional da Holanda, muitos países, muitas cidades, muitas regiões que optaram por privatizar a água estão nos últimos anos vindo num processo de reestatização. Alguns lugares importantes citar, por exemplo, Paris, La Paz, Berlim, optaram por esse sistema, especialmente pelos lados negativos da privatização. Tarifas muito altas, promessas que não foram cumpridas depois que o contrato foi assinado e falta de transparência estão entre os principais problemas, as principais questões que fizeram muitos lugares voltarem atrás em relação à privatização da água. Uma questão que é indiscutivelmente problemática é um termo que foi cunhado nessa nova lei que chama empresa produtora de água. A empresa não produz água, né, gente? Quem produz água é a natureza, né? Mãe Terra. E esse termo é especialmente problemático porque a compra e venda de água não deveria existir. Quando a gente compra uma garrafinha de água, por exemplo, a gente compra o processo de tratamento e de engarrafamento, e não a água. Então, assim, tem que tomar muito cuidado para esse termo não abrir brecha para acontecer um mercado da água, que é totalmente problemático, não é o que a gente busca. Essa semana foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. E semana que vem eu volto com os principais temas que foram discutidos em relação ao meio ambiente.